O primeiro substantivo de cada carta é o próprio emblema, tá? Tem dificuldade no que é substantivo, adjetivo, o verbo? O primeiro substantivo é o próprio emblema. Então, aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho a foice. O primeiro substantivo é o emblema, então, é a foice. É uma faca, é uma lâmina. Tudo aquilo que é cortante, é um objeto cortante. Tá? Esse é o primeiro substantivo, e é dele que eu vou falar. Quando a foice estiver em posição de adjetivar, ela vai estar dando característica. Então, digamos que eu tenho aqui, tenho a âncora, que é uma carta que fala de segurança. O primeiro substantivo, né, desta carta vai ser a própria palavra âncora. E aí tu deriva ancorar, fixar, estabilizar, tudo aquilo que a âncora ela representa, tá? Procurem trazer as cartas para a vida real. Qual é a função de uma âncora na vida real? Por que ela é usada? A segurança é o teu substantivo. E aí, então, tu vai olhando ali, para que serve uma âncora? E aí tu vai derivando. Por quê? Porque vocês têm que entenderem as cartas. E o Lenormand é feito de emblemas, que são cartas que existem, são representações da nossa vida. Lembra aquele primeiro exercício de domingo, que eu pedi a foto, para vocês trazerem uma foto, para vocês verem ali cartas, é para vocês entenderem isso, que o Lenormand está em tudo, está ao redor de vocês. Isso facilita, tá? Então, eu tenho a âncora e eu tenho a foice. Se a âncora está sendo adjetivada, né, ela tá sofrendo o quê? Uma característica, está adquirindo uma característica da foice. Essa passa a ser o quê? Insegurança. Aqui diz o quê? Aqui diz insegurança. É uma segurança cortada. Então, isso é o quê? Isso é insegurança. Entendam essa dinâmica para vocês conseguirem ler. Se vocês estão trabalhando lá, vocês sabem que a âncora significa trabalho. E tem uma foice que vai dizer que esse trabalho está cortado. Isso aqui é demissão. Então, vocês vão entendendo isso. Isso aqui está adjetivando, essa aqui está dando característica. Como é que está esse trabalho? Está cortado. Como é que está essa segurança? Está retirada. Tá? Então, vocês vão pensando dessa forma. Não tem... Eu sei que para alguns pode parecer o que é difícil, eu entendo que o que é difícil é que eu não dou contexto. Eu não digo assim para vocês, o que significa a âncora e a foice no trabalho? E no amor? Eu não dou contexto. Por quê? Isso deixa mais difícil. Mas por que eu não dou contexto? Que é para vocês conseguirem ampliar essa visão de vocês. Para vocês aprenderem a transformar 2, 3 cartas numa palavra, como agora, demissão. E está correto. Como agora, insegurança. Para quê? Para que a leitura de vocês, quando vocês chegarem no bloco, ou na linha, ou para quem depois for fazer mesa real, fazer uma leitura fluida. Entendeu? Fazer uma leitura refinada, fazer uma leitura fluida. Então, por isso que a gente trabalha sem contexto. É um pouco mais difícil? É. Mas vai ajudar muito vocês a olharem para um conjunto de cartas e extrair dali uma ideia. Fica mais natural a consulta. Entendeu? Fica fluida, não fica engessada. O consulente vai entender melhor vocês, vai entender o que estão falando. O significado primordial lá no jogo da esperança é esperança. A âncora fala de esperança. Ela não é uma carta negativa, mas dentro de um contexto ela pode representar acomodação, uma ideia fixa, tá? Mas aí vocês vão entender isso quando for o contexto, tá? Ela não é negativa, ela é uma carta neutro-positiva. Neutro porque ela não tem movimento, então ela demora, mas com potência positiva. Outras características que a torre pode dar é elevado, ela pode falar de individual, e aí tu vai desdobrando as palavras para torre. Torre mais coração, autoestima. Eu não veria como autoestima, mas eu vou dar uma dica para vocês,
Quem puder estudar com dicionário vai ajudar muito, para ampliar as palavras, até para compreender as palavras melhor. No próprio dicionário, vocês vão ter ali sinônimos, né, da palavra, que vai ajudar vocês a desdobrar mais ainda essas palavras, tá? E aí vocês podem usar os sinônimos, né, e aí vocês vão construindo outras combinações. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o verbo. O verbo, a ideia principal do verbo é que ele é uma ação, tá? Então, por exemplo, vocês têm a foice, vocês podem usar cortar, cortando, tá? Vocês têm a cobra adjetivando ali, descrevendo, enroscando, enroscar, tá? Vocês vão usar a ideia de ação quando vocês quiserem colocar o verbo. Vocês têm o rato, vocês podem usar roer, destruir, porque o rato é uma carta que ele destrói. Contaminar, tá? Contaminando, tá? Contaminou. Aí vocês vão colocando o verbo no passado, no presente, no futuro. Então, é simples isso, e vocês têm que procurar que a leitura fique realmente mais natural. Quem adquiriu o baralho da Patrícia, ou ganhou, né, que os 7 primeiros ganharam, esse baralho ele ajuda muito. Tá? Vocês têm, ela é minha aluna, então esse baralho ele é baseado no que eu ensino. Vocês podem usar essas palavras para ajudar. Às vezes não vai encaixar exatamente. Aí vocês modificam a palavra. Se é um verbo, conjuguem esse verbo para ele se adequar à carta anterior. Se ele for a primeira carta, conjuguem ele para que a segunda case com ele. Tá? E aí vocês vão fazendo. Outra coisa muito importante é que quando vocês vão trabalhar com as cartas, vocês olhem para ver que ideia elas estão dando para vocês. Olha a ideia que vem, o que vocês sentem? Porque às vezes a gente bate o olho e a palavra vem, né? Então, eu acho que é isso, já coloca no caderno. Então, essa é a parte de combinações. Não é difícil, tá? Vocês tendo dificuldade, vocês perguntem, vocês precisam arriscar, não fiquem com medo. Tem alguma carta que vocês têm muita dificuldade, que vocês não entendem? Às vezes a pessoa vem de outro curso, tem dificuldade em alguma carta, uma carta dessas 36 que é muito difícil de vocês entenderem. Vamos falar da raposa, então. Primeiro vou responder aqui. A ideia principal da raposa, ela é uma carta de alerta. Ele ensina a raposa. Quem é o Philippe Lenormand? Deixa eu falar do Philippe Lenormand. O Philippe Lenormand é a pessoa, o pseudônimo, não se tem certeza. Eu até vou deixar um vídeo para vocês, 2 vídeos, que não são meus, mas são bem interessantes para vocês assistirem esse final de semana. É o cara lá que, quando se fez o baralho Petit Lenormand para ele ser comercializado na Europa, baseado no Jogo da Esperança, ele é o nome que assina o folheto de instruções. Tá? A gente até tem no Drive, tem baralhos que ainda vem com esse folhetinho, qual aquele. Então, lá ele coloca, né, é colocado que a raposa é uma carta de alerta. Quando ela surge, ela está avisando que alguém quer te enganar, pedindo cautela. Eu acho que ela é uma carta muito mal compreendida. É claro que numa leitura amorosa, ela pode estar representando uma rival, sim, mas ela principalmente, ela cai na mesa para te dizer que sofreu uma armadilha. Precisa verificar. Quando ela cai na mesa, ela está mostrando, está tentando te mostrar que tu será enganado, te enganar. Ela está te mostrando que tu serás enganado. Então, a ideia principal dela é essa, tenha cautela. Apareceu raposa no jogo, tem alguma coisa errada, mas ela vem para te alertar. Claro que descrevendo uma carta, ela vai dar características de engano, de fraude, ela vai falar de suspeita, ela vai falar de estar desconfortável numa situação, porque a raposa ela anda ali cautelosamente para não ser percebida, né? Obter a presa dela. E aí a gente vai depois trabalhando essa descrição. Hoje mesmo, se cair a raposa aqui, a gente já vai fazendo combinações com ela. Então, ela vai falar de esperteza, sim, desperto, como mascarado,
né? Porque ela tá, a ideia principal dela é o engano. Agressão masculina. Poderia falar de argumentação, que o Chicote também fala disso, debate, argumentação masculina, pode usar o masculino ou o feminino. É que essas cartas não tem muito mesmo, porque essas cartas no Lenormand, elas só representam o consulente, aquela pessoa do sexo oposto, ou que tenha uma relação afetiva, ou que seja muito importante, às vezes o pai, o irmão. Tá? Então, elas só vão representar realmente o homem, ele. Vocês vão falar ele, dele, masculino, feminino, feminina, tá? Não tem muito o que colocar. Isa, eu gostaria que vocês puxassem algumas cartas, quem está com baralho, tirasse umas duplas, 2 cartas, mostrasse para a gente, eu colocasse lá no grupo, para eu colocar na tela, para a gente praticar umas combinações aqui em grupo. Quero ver as ideias. Peixe-torre, a Vivian colocou. Vamos ver. Peixe-torre é a tua combinação, Vivian? Coloca aí na mesa peixe e torre, guris. Vamos ver o que a gente consegue extrair de combinação de dinheiro. Aí eu posso usar como? Eu tenho dinheiro e tenho o prédio, né, a torre. Ela pode ser um banco, tá faltando carta para dizer que ela é banco, mas ela pode ser um banco. Então, eu posso traduzir isso como? Eu posso traduzir isso como investimento. Eu posso traduzir isso como poupança, porque o dinheiro está no banco. Está reservado. Reservado é a palavra da torre. É um dinheiro reservado. O que mais que eu vejo aqui? Muitos prédios, peixes e as estrelas são cartas que multiplicam e dão a ideia de muitos, de que tem quantidade. O que mais? O que mais que vocês extraem daí? Os peixes, para mim, gurias, assim, eu vou explicando como é que eu vejo as cartas também. Assim como represa, muito bem, olha ali, a Patrícia colocou represa, isso aqui pode representar uma represa, tá? Porque a água está o quê? Está limitada, está dentro de um local com muro, né? Então pode ser uma represa, muito bem. Pode falar, Sandra. Dinheiro trancado, tá? Aqui vocês vão ter na torre, vou passar alguns significados, e aí vai depender do contexto. Torre, a gente tem o pai, tá, gurias? Essa carta é a carta que vai representar o pai na escola europeia. O pai, o avô, o padrasto, tá aqui. Mas aqui também é a nossa carta de justiça, tá? Toda a justiça da terra, toda a justiça que tem a ver com leis, lei, ordem, justiça tá aqui. As regras estão aqui, tá? E aí, ela é uma carta que ela representa o quê? Uma torre sozinha lá em cima. Eu gosto muito desse baralhinho comum aqui. Lá em cima do monte, né? Essa burocracia. Todos os órgãos governamentais. Essa carta pode ser uma escola quando ela vem com livro. Não é na casa que a gente vê. Essa carta que a gente vai ver as empresas. A casa não fala de empresa nem de trabalho. Tá? A casa é a nossa casa, é o nosso lar. Essa carta que fala de empresa. Deixa eu ver se mais alguém fez combinação com essas 2 cartas. A ideia de mágoa, a gente teria com a nuvem, né? Porque a palavra mágoa, ela vem de águas turvas, de águas paradas. Mas como eu tenho só 2 cartas aqui, eu posso entender como mágoa. Tá? Para exercício de combinação, eu posso. Homem, né? Porque a gente tem ali o rei, então a Stephanie colocou homem autoritário, né? Ou homem importante, tá? Porque a torre, ela vai falar também de disciplina, tá? Então, pode ter essa ideia de autoridade. Fluidez na justiça, dinheiro do condomínio. Muito bem, Sandra, dinheiro do condomínio. A torre pode ser o condomínio. Principalmente, qual é a ideia? Como é que se forma a ideia mais correta de condomínio? A torre com jardim. A torre sozinha pode falar também de condomínio, porque eu estou falando de um prédio, tá? Mas com mais cartas, a torre com jardim. Restaurante, muito bem. Para mim, os peixes, deixa eu ver quem é que respondeu restaurante. Andréia colocou torre com jardim. Não sei se a Andréia já fez curso, Andréia. Para mim, os peixes falam de comida, de carne principalmente.
E peixes com torre é restaurante. E o urso também já também fala de comida. Profunda reflexão, isso aí. Homem alto, sim, né? Para o rei de ouros, né? Com a torre, então é um homem alto. Dinheiro trancado, represa, foi maravilhoso. Tá, deixa eu ver o que mais que os livros colocaram aqui. Cavaleiro mais casa. Vocês têm cavaleiro mais casa. O que, que vocês fazem de combinação? O que, que vocês extraem de combinação de cavaleiro mais casa? Entrega a domicílio. Eu posso traduzir isso por errado, tá? Porque a gente fala a língua portuguesa, né? Mas delivery. Isso, um visitante, muito bem. O cavaleiro, ele tá sempre, é uma carta que está sempre em movimento, gurias, tá? E ele vai passando por todos os lugares, ele não para. Ele faz o que ele tem que fazer e ele segue o caminho dele. E essa ideia também é para o amor, tá? Saiu no jogo lá da Consulente Cavaleiro, ela até vai encontrar alguém, mas não vai ficar. Porque realmente ele entrega notícias, né? E aí, nos dias de hoje, o cavaleiro pode ser o e-mail, todo tipo de mensagem. Se vocês têm lá cavaleiro com estrelas, é mensagem eletrônica. Deixa de ser cavaleiro, mas ele se modernizou. Agora ele está no século XXI. Agora ele já não passa semanas na estrada, né? Enfrentando sol, chuva e todas as intempéries. E aqui também está o nosso carro, tá a nossa moto. Pode ser o carro. Cavaleiro e casa poderia até ser garagem. Ah, poderia até ser garagem, poderia estar falando de garagem, porque a casa, ela é a casa, mas ela tem pode ser um cômodo da casa. Isso, ela é o quê? Vamos colocar palavras. Então, ela é a casa, primeiro, o substantivo dela é casa. Ela é a morada, ela é a moradia, ela é o endereço, ela é o ambiente, ela pode ser um cômodo. Por exemplo, a casa com a lua é o quarto. A casa com o jardim é a sala. Então, vocês vão colocando, primeira coisa, ela é uma casa. Como é que funciona a casa de vocês? O que é que tem? Qual é o ambiente, né? É isso aqui. E vocês vão derivando. A casa também é, nos dias de hoje, o site, né? Ou o sítio. O endereço com estrelas, endereço eletrônico. Um trailer, né? Um motorhome. Motorhome, né? A gente fala motorhome, essas palavras né, que não são brasileiras, mas é casa-carro, né? Então, pode ser o carro-casa, né? O cavaleiro também pode falar de motor, tá? Tudo que é motorizado está aqui, porque ele representa o carro. Tudo que é motorizado, tudo que é mecânico estará aqui. Tá? Mecanizado, motorizado está aqui no cavaleiro. Vocês estão entendendo? Quem é que está entendendo? Levanta a mão, um joinha assim, quem está entendendo o que eu estou falando. Porque entender o que eu estou falando é muito importante. Tudo bem. Se vocês entendem se vocês entendem a forma como eu explico, né? Vocês já fica muito fácil, tá? Deixa eu ver, cavaleiro e casa. Muito bem. Cegonha mais rato. Essa próxima carta aqui que os colegas tiraram, o Daniel tirou, foi cegonha mais rato. Deixa eu pegar aqui a cegonha e o rato. Então, a gente tem cegonha, primeiro a cegonha é meu substantivo e o rato é meu adjetivo. O rato, ele também fala de prejuízo. Por onde o rato passa, ele deixa tudo que o rato toca, ele estraga, tá? Vocês têm que entender isso. O ratinho tá tocando na cegonha, ou o ratinho ele estraga o que tá aqui, o que tá aqui, o que tá aqui, porque vai cair, vocês vão ver futuramente no bloco, sobre ele estraga o que tá embaixo. Tem rato, tá tudo estragado. Então, o rato, ele estraga, ele diminui, ele desvaloriza. Quando um ratinho entra no nosso armário de comida e rasga o nosso pacote de arroz, aquele arroz vai para o lixo, né? Fica inutilizado. Porque o rato contamina tudo que ele toca. Então, essa mesma ideia vocês têm que ter aqui, tá? Quando vocês estiverem lidando com o rato. Então, aqui eu tenho a perda, eu tenho o prejuízo, eu tenho o que está contaminado, eu tenho o que está estragado, o que está vencido. Eu tenho a cegonha e tenho o rato. Como é que vocês vão interpretar isso aqui? Uma viagem perdida. O que mais? Da notícia, não, porque a cegonha não fala de notícia, mas uma entrega que sofreu uma avaria, tem uma nova doença.
Porque a cegonha fala de novidade também. Mas a ideia de contágio, a gente precisa do jardim, porque é para disseminar em muitas pessoas, né? No jardim ali tá as várias pessoas. Isso aqui pode ser uma mudança prejudicada, uma mudança que será negativa. Isso aqui pode ser uma entrega roubada, sim, perdida, roubada, extraviada. Extravio está aqui também. Contrabando é bom, mas eu acho que precisaria do cavaleiro, será que não? O rato vai falar de estresse, consumo, tá? Uma cartinha desgaste, né? Isso você já sabe. Como ele fala de desgaste, ele pode falar de alguma coisa que está envelhecido pelo uso, né? Está desgastado, está realmente envelhecido pelo uso, desbotado, tá? O rato caracteriza algo como desbotado, é novo, na verdade vai trazer prejuízo. E essa novidade, na verdade, é uma roubada. Ele está pensando, tá? O grisalho mesmo, para mim, tá? Isso aí eu vou dar a minha visão, mas vocês olhem aquilo que fizer sentido para vocês. O grisalho, para mim, tá na nuvem. Mas pode, tá? Pela questão do desbotamento e tal, né? Então pode sim. Mulher, que a gente tem a rainha. Pode ser uma ladra, né? Porque eu tenho uma rainha de copas com rato. Tá? Então vocês vão procurando sempre fazer esse exercício, gurias, é muito importante, tá? Deixem aí a criatividade, troquem figurinha com os colegas no grupo. Anel mais pássaros. Pode, se eu entender a cegonha como gravidez, né? Porque a cegonha tem essa questão da gravidez, pode. Não é a configuração clássica de aborto, né? A configuração que tu vai ver assim no jogo que vai bater realmente que é aborto de primeira, é criança, cegonha e aborto. Cegonha, criança e foice. Ele fala de gravidez. E criança, cegonha e foice é uma gravidez prematura, tá? Um nascimento prematuro. Cegonha, criança e foice, aborto. Criança, cegonha e foice é um nascimento prematuro.